Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Lorena Hakak, professora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, e juntamente com a Ana de Holanda Barbosa, professora de Economia do IBMEC Rio e pesquisadora do IPEA, vamos mediar esse webinar. Esse webinar hoje, a gente está trazendo aqui o Gabriel Assunção, e ele vai apresentar um trabalho sobre... Ele vai falar primeiro da PNAD contínua, vai falar de um código do R para utilizar a PNAD contínua. Assim, para quem tiver alguma dúvida pontual e quiser perguntar para ele ou mandar pelo chat, aí a gente pergunta durante a apresentação. Se não, no final a gente abre para perguntas, aí quem quiser pode abrir o som e perguntar direto para ele, tá? Então, primeiro, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, tudo jóia? Um prazer estar aqui. Nossa, a gente agradece. É bom ter você aqui para participar desse webinar. Então, vou apresentar o Gabriel e aí depois eu já passo a palavra para ele. Gabriel é técnico em informática pelo Colégio Cotemig, bacharel e mestre em estatística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 2017, é servidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sendo responsável pelo controle e gerenciamento do cadastro mestre e da amostra mestra dentro do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, e também pelo controle e gerenciamento dos pacotes das pesquisas domiciliares amostrais no software R. Então, moça, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu só vou pedir para todo mundo deixar o som desligado para, né, a gente evitar algum outro tipo de barulho. E aí, depois, quem tiver alguma dúvida pontual pode colocar a mãozinha, né? Ou mandar a pergunta pelo chat, ou no final a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Então, Gabriel, tá com você agora a bola. Obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui com a minha apresentação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar podendo compartilhar esse trabalho com vocês do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero. O grupo é aparentemente bem recente, né, de 2019, mas é muito bom esse tipo de projeto e é muito legal estar participando disso. Eu confesso que eu vasculhei no site um pouquinho para ver as pesquisadoras e os pesquisadores envolvidos no grupo. Eu vi que a Cíntia, ela já tinha comentado comigo, mas a Cíntia, que entrou comigo no IBGE, entrou junto comigo, na verdade, faz parte do grupo. Eu vi também entre os participantes a professora Simone, do CDPLAR, que eu tive uma disciplina com ela durante a graduação de Demografia Econômica, então foi muito legal ver e estar participando nesse momento desse webinar. Então, hoje eu vou apresentar, eu intitulei essa apresentação como Explorando os microdados da PNAD contínua com o pacote PNAD CIBGE. Conforme a Lorena citou, assim que tiver alguma dúvida, pode pausar a apresentação e perguntar para a gente não ficar com dúvida e chegar lá na frente com muitas dúvidas. É bom ir resolvendo assim que surgir. Só esperando o PDF resolver funcionar aqui, que ele travou. Aí passou. Então, já foi devidamente apresentado, vou pular esse slide, e eu vou iniciar essa apresentação de hoje com alguns conceitos importantes. Porque antes da gente começar a mexer com a parte prática no software R, é importante conhecer todo o sistema que envolve a PNAD contínua. E para começar a falar desse sistema, tem que falar justamente do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, que a gente chama de SPD. E ele foi um sistema elaborado para padronização, harmonização dos conceitos, processo de coleta, qualquer outro procedimento metodológico que esteja associado às pesquisas domiciliares amostrais que compõem esse sistema. E para que esse sistema funcione, foi necessário definir um cadastro mestre, que nada mais é que uma base com todos os setores censitários elegíveis para a composição da amostra mestra.
Ou seja, ele vai abranger todos os setores censitários do território nacional, só que ele vai excluir algumas áreas que não fazem parte do escopo das pesquisas do SIPD, como, por exemplo, os agrupamentos quilombolas, os agrupamentos indígenas, terras indígenas, setores situados em instituições de longa permanência de idosos, setores em quartéis generais, conventos, eles não entram nas pesquisas domiciliares amostrais e, por isso, eles não entram também no cadastro mestre. Então, nós temos a amostra mestra, que ela vai ser um conjunto de unidades diárias selecionadas de um cadastro, no caso, o cadastro mestre. E ela tem que seguir um método probabilístico de seleção, onde nós podemos ter a seleção das subamostras das diversas pesquisas que vão compor o SIPD, e vai poder ocorrer de duas formas, ou a partir das unidades de área dessa amostra mestra, ou selecionando alguns domicílios de todas as unidades de área da amostra mestra. Mas eu citei aqui durante a minha explicação sobre o cadastro mestre, sobre o setor censitário. Não sei se todos são familiarizados com esse conceito, mas setor censitário ele é uma definição realizada pelo IBGE que compõe uma unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral. Ele está associado às operações censitárias, ou seja, na realização do censo demográfico, e ele vai ser formado por uma área contínua. Essa área tem que estar situada em um único quadro, ou é urbano ou é rural. Não é possível ter um setor censitário metade urbano ou metade rural, tem que ser um único quadro. E a ideia de criação dessa área é que ela tenha dimensão e número de domicílios suficientes para que seja possível o levantamento por um único recenseador. E quando eu citei a amostra mestra, eu citei sobre as unidades de área que compõem a amostra mestra. O que são essas unidades de área que compõem a amostra mestra? Elas vão ser as unidades primárias de amostragem, que a gente chama de UPAs. As UPAs, elas podem ser compostas por um único setor censitário ou por um conjunto de setores censitários, desde que respeite a regra de ter pelo menos 60 domicílios particulares permanentes. Ou seja, se nós tivermos um setor censitário com 40 domicílios particulares permanentes, nós precisaremos juntar esse setor com outro setor censitário para que ele componha, então, uma UPA e alcance esses 60 domicílios particulares permanentes, que envolvem domicílios ocupados, fechados, vagos ou de uso ocasional. Sendo que para cada uma dessas UPAs vão ser associadas informações sobre divisões administrativas, contagens populacionais e outras características sociodemográficas que são fundamentais para os métodos probabilísticos de seleção da amostra. E, a partir do momento de definição das UPAs, nós passamos por um outro processo, que é a estratificação dessas UPAs dentro da amostra, que vai ser a separação dessas UPAs em determinados estratos de forma sequencial. Então, primeiro, nós temos uma estratificação natural, que nem está citada aqui, que é a estratificação por unidade da federação. Então, cada UPA tem que estar necessariamente dentro de uma única unidade da federação. Então, nós passamos para o primeiro extrato, de fato, dentro da amostra mestra, que é o que a gente chama de extrato administrativo, que ele vai olhar para o município no qual aquela UPA está situada. Então, ele vai dividir essas UPAs, de acordo com os municípios, em 5 grupos. O primeiro grupo vão ser as UPAs situadas nos municípios da capital. Inclusive, os municípios que estão situados dentro da RID de Teresina, dentro de Teresina. Para quem não conhece o conceito de RID, RID é Região Integrada de Desenvolvimento. A ideia dela é bem parecida com o conceito de região metropolitana, só que, enquanto a região metropolitana tem um caráter mais voltado para a mobilidade, então ela respeita os limites de UEP, então uma região metropolitana tem que estar necessariamente dentro de uma UEP, a RID tem um caráter econômico, então ela não precisa necessariamente estar dentro da mesma UEP, então uma RID pode extrapolar esses limites. O segundo grupo vão ser as UPAs situadas em municípios que fazem parte da região metropolitana, que contém o município da capital, mas é óbvio, as UPAs do município da capital não vão entrar porque elas estão no primeiro grupo. Então, seriam essas UPAs, ou as UPAs da rede de Teresina, que estão no estado do Piauí. O terceiro grupo, ele vai ser composto por UPAs de municípios de colares de expansão metropolitana ou outra região metropolitana, sem ser aquela que contém o município da capital. O quarto grupo, eles vão ser aquelas UPAs situadas nos municípios das RIDs, mas que tem sede em outro UEP. É justamente o caso da RID de Teresina. A sede é Teresina, então os municípios que fazem parte da RID de Teresina, que estão na UEP do Maranhão, vão entrar nesse quarto grupo.
E aí, por fim, nós chegamos no quinto e último grupo, que vão ser aquelas UPAs dos municípios que não entraram em nenhum dos outros 4 grupos, que é o que a gente chama de resto da UF. Eu estou citando aqui só a rede de Teresina. Eu sei que existem outras redes no nosso país, só que a nossa amostra mestra, ela toma como base o Censo Demográfico de 2010. No momento do desenho dessa amostra mestra, só existia a rede de Teresina, então só ela que é considerada para esse processo de estratificação. Depois de feito a estratificação administrativa, nós passamos para o próximo extrato, que é o que a gente chama de extrato geográfico e espacial, que ele vai pegar aqueles extratos administrativos que foram estabelecidos e vai fazer algumas divisões para garantir o espalhamento da amostra em todo o território nacional. E esse espalhamento, essa divisão, ela é feita com base nas meso- e micro-regiões. Depois de ter feito esse processo geográfico espacial, nós passamos para a estratificação de situação, que nada mais é que pegar aquele extrato geográfico espacial e dividir em extrato urbano ou extrato rural. E daí nós passamos para o último nível de estratificação, que é a estratificação estatística. Para que ela ocorra, nós precisamos tomar como base uma variável coletada no questionário do censo. E para a amostra mestra que está vigente atualmente, a variável utilizada foi o rendimento total domiciliar. Então, nós pegamos os extratos de situação e dividimos ele em até 3 extratos estatísticos de acordo com essa renda. Então, a ideia é que dentro de um extrato, nós podemos ter uma variação da renda ali dentro, mas que quando se comparar os extratos dentro de um mesmo extrato de situação, a média da renda seja bem próxima. Então, esse é o processo de estratificação da amostra mestra. Mas eu citei sobre as pesquisas domiciliares amostrais, quando eu estava falando um pouco sobre o SIPD, mas quais são essas pesquisas domiciliares amostrais que fazem parte do SIPD? A primeira e a mais importante delas é a PNAD contínua, que o objetivo dela é investigar as características econômicas e sociais da população, principalmente aquelas relacionadas ao mercado de trabalho. Mas nós temos também a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que o objetivo dela é obter informações sobre os padrões de consumo e gasto das famílias. Ela serve de base para avaliação de segurança alimentar, qualidade de vida e outros aspectos. Nós temos também a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, que o objetivo dela é caracterizar a situação de saúde e os estilos de vida da população, como acesso e uso dos serviços, ações preventivas e outros temas relacionados com saúde. E, por fim, nós temos essa pesquisa, que é a PNAD Covid-19, que foi uma pesquisa que surgiu no ano passado, justamente para conseguir captar algumas informações que essas outras pesquisas domiciliares, no caso a PNAD contínua, não conseguia captar, justamente relacionadas à pandemia do coronavírus. Essa pesquisa ela se iniciou em maio do ano passado e ela encerrou em novembro do ano passado, então ela teve 7 meses de duração. O objetivo dela é justamente tentar captar o número de pessoas com sintomas referidos associados à síndrome gripal. Ela não faz nenhuma característica direta à COVID, porque precisaria da testagem da população. E ela também monitora os impactos da pandemia no mercado de trabalho brasileiro. Mas, então, eu vou me dedicar agora um tempinho para falar da PNAD contínua, que é o fruto dessa apresentação, que é o objetivo que a gente está aqui hoje. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, ela foi implantada pelo IBGE em todo o território nacional em janeiro de 2012. Ela é realizada por amostragem probabilística e tem como principal objetivo captar informações sobre a força de trabalho e suas variações no curto, médio e longo prazo. Além disso, a PNAD contínua também capta informações sobre outros temas, que são chamados temas ou tópicos suplementares. E aí esses temas abrangem outras formas de trabalho, trabalho infantil, educação, habitação e diversos outros temas que sejam relevantes para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. Inclusive, o objetivo dessa apresentação é focar em um desses temas, que é o tema de outras formas de trabalho. Agora que eu expliquei um pouquinho sobre a PNAD contínua, eu vou falar de alguns aspectos metodológicos que envolvem essa pesquisa. Então, a PNAD contínua, ela é uma pesquisa coletada trimestralmente, ou seja, sua amostra vai ser trimestral. E ela possui um esquema de rotação que a gente chama de 1-2-5. O que isso quer dizer? Quer dizer que um domicílio que foi selecionado para fazer parte da pesquisa, ele vai estar sendo coletado em um mês, vai descansar nos 2 meses subsequentes, ou seja, não vai participar da pesquisa nos 2 meses subsequentes, e depois vai retornar de novo com mais um ciclo na pesquisa, e isso ocorre durante 5 entrevistas. Então, só para exemplificar,
um domicílio que foi selecionado para participar da PNAD contínua em janeiro de 2021, ele vai ter coleta em janeiro de 2021, abril de 2021, julho de 2021, outubro de 2021 e em janeiro de 2022 ele vai encerrar seu ciclo na pesquisa. Esse tipo de coleta é importante justamente para acompanhar o ciclo sazonal do mercado de trabalho. A amostra da PNAD contínua ela é de 15.096 UPAs por trimestre, com 14 domicílios selecionados aleatoriamente por UPA. Então, esses domicílios eles são selecionados para amostragem aleatória simples. E isso caracteriza 211.344 domicílios na amostra por trimestre. Só que é importante citar que a cada trimestre nós vamos ter cerca de 20% dos domicílios em cada uma das 5 entrevistas pelo esquema de votação que é estabelecido. O que isso garante? Isso garante que entre 2 trimestres consecutivos nós vamos ter uma sobreposição de 80% dos domicílios. E quando se comparado o mesmo trimestre de anos consecutivos, a sobreposição ainda é de 20%. Como a PNAD contínua ela é uma pesquisa por amostragem probabilística, para a obtenção dos resultados de maneira correta, é imprescindível a associação de um fator de expansão ou peso a cada unidade selecionada. Então, UPA, domicílio e morador tem que entrar na contagem na hora de definir o fator de expansão e temos que associar o fator de expansão para a obtenção do resultado em nível populacional. E isso que é a importância do pacote que eu vou explicar mais à frente. Sendo que para os pesos que são definidos de cada unidade, vão ser levados em consideração as probabilidades de seleção. Isso vai estar diretamente relacionado ao método probabilístico associado. Então, as UPAs, elas são uma amostragem estratificada por probabilidade proporcional ao tamanho, então isso tem que ser levado em consideração, e os domicílios ocorrem por amostragem aleatória simples, então isso também é levado em consideração nas probabilidades de seleção. Além disso, nós fazemos o que a gente chama de ajuste por não resposta. Quando um domicílio é selecionado para a pesquisa, nós não sabemos se realmente a pessoa que está ali daquele domicílio vai querer prestar as informações ou fornecer as informações para o IBGE. No caso da pessoa recusar a fornecer informação ou por não conseguir algum contato com o morador, ou até mesmo por um outro motivo que a gente tem de perda naquele domicílio, e a gente sabendo que ele é ocupado, um exemplo disso, vamos supor que no momento que o entrevistador foi a campo para fazer a coleta do domicílio, o meio de acesso até o domicílio, às vezes uma ponte, uma viela, sofreu algum dano e impossibilita do entrevistador chegar até o domicílio. Esse é um tipo de perda também. Todos esses tipos de perda, eles vão ser compensados no peso pelo ajuste de não resposta. Além disso, nós também fazemos um processo de calibração para obter a estimativa populacional. E para isso, nós pegamos um peso de referência. E um período de referência, perdão. E dentro desse período de referência, nós precisamos entender que, no caso da PNAD contínua, existem 2 tipos de pesos que são calculados. O peso trimestral, para as estimativas produzidas trimestralmente, que são aqueles para as divulgações do módulo básico da pesquisa, e o peso anual, que vão ser para aqueles que têm referência o ano, que estão relacionados àqueles temas e tópicos suplementares que eu citei anteriormente. Então, quando vai fazer o processo de calibração da estimativa populacional para o peso trimestral, a ideia é que os resultados populacionais eles vão trazer a estimativa populacional de referência do meio do trimestre, do dia 15 do mês do meio do trimestre. Então, para ficar mais fácil, no primeiro trimestre civil de 2021, composto por janeiro, fevereiro e março, quando a gente obtém uma estimativa desse trimestre, a população referida na estimativa populacional vai estar relacionada ao dia 15 de fevereiro de 2021. E a mesma coisa ocorre para o peso anual, só que o período de referência é o dia 1º de julho do ano que está obtendo aquela estimativa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outras formas de trabalho na PNAD contínua, que é o foco dessa apresentação de hoje. Então, a PNAD contínua, ela investiga na 5ª entrevista ao domicílio o tema outras formas de trabalho. Isso caracteriza que esse é um tema ou tópico suplementar que é coletado com uma referência anual na PNAD contínua. Então, ele é coletado somente na 5ª entrevista durante todo o ano. E esse tema, ele abarca os afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio de parente, o cuidado de pessoas, seja essa pessoa criança, idoso, enfermo ou pessoa com necessidade especial, podendo estar no domicílio ou de parentes não moradores. Nós também, nesse módulo, também coleta informações sobre a produção para o próprio consumo e o trabalho voluntário.
Essas atividades, elas não entram no cálculo de ocupação utilizado em outros módulos da pesquisa, como módulo básico. Por isso, são chamadas de outras formas de trabalho, uma vez que também são considerados trabalho, só que não precificado ou tratado como parte do produto interno bruto do nosso país. Essas imagens que eu tirei aqui, elas são um questionário que eu achei de uma biblioteca do IBGE. Eu não sei o quão atualizado está esse questionário, mas só para exemplificar como é o questionário de outras formas de trabalho na PNAD contínua. E aqui eu estou pegando uma divulgação, a última divulgação que foi feita no âmbito desse módulo de outras formas de trabalho, pelo IBGE. Esse print aqui é do site Agência de Notícias do IBGE. Para quem não conhece esse site, vale muito a pena conferir, porque nele tem todas as divulgações que são realizadas pelo IBGE. E a minha ideia de trazer esse print, essa imagem desse site, é porque como nós vamos trabalhar com o pacote da PNAD-C IBGE, e eu estou supondo aqui que tem pessoas que nunca mexeram com o pacote e pessoas que até mesmo nunca tiveram acesso ao R, a ideia é ter um ponto referencial para você obter as estimativas utilizando o pacote, para que aí você tenha independência suficiente para conseguir obter as suas estimativas próprias sobre sua responsabilidade. Então, eu peguei essa imagem aqui, porque quando nós chegarmos na parte prática, nosso objetivo vai ser justamente obter essas estimativas que estão sendo divulgadas no site Agência de Notícias do IBGE. Além dessa possibilidade de obter as estimativas pelo Agência de Notícias, existe também uma possibilidade de você ir no Sistema IBGE de Recuperação Automática, o SIDRA, não sei se todos conhecem, que é um site que fornece várias tabelas sobre as divulgações que são feitas pelo IBGE, que permitem até obtenção de resultados com tabela cruzada, então é muito interessante. Então, você pode optar tanto por tentar replicar os resultados do Agência de Notícias, ou tentar replicar os seus dados disponíveis no SIDRA para começar a entender e a utilizar o pacote. Aí depois que você tiver bom o suficiente, você já pode caminhar com suas próprias pernas. Mas por que utilizar o software R? Aqui é uma maneira de tentar convencer vocês a migrar de software ou a quem não tem um software ainda que seja familiarizado, começar a utilizar o software R. Primeiro ponto de todos, o R é um software gratuito. E a vantagem disso, no mundo atual, é que a gente está caminhando muito para a utilização de softwares livres ou softwares gratuitos. E o R é um deles, assim como o Python. Então, a vantagem de você utilizar um software gratuito é que você tem acesso a ele em qualquer lugar, porque você pode baixar ele porque é gratuito. E a gente sabe que existem outros softwares estatísticos muito bons no mercado, como o SAS, o Stato, o SPSS, mas são softwares que geralmente possuem uma licença bem cara. Outro ponto importante no R é que ele possui código-fonte aberto. Então, você consegue verificar o que cada função dentro do software está fazendo. Então, você não faz nada no escuro. Você pode abrir as funções e ver o passo a passo, e até mesmo pegar aquela função e modificar de uma forma que te atenda melhor. E isso é uma vantagem de ter código-fonte aberto. Outro ponto importantíssimo é que o R possui uma grande variedade de métodos e pacotes. E o mais importante de tudo é que, como nós estamos em uma área, seja na estatística, demografia, computação ou economia, nós temos uma área que está em constante evolução e inovação. Então, cada vez surgem novos modelos e métodos na teoria, na prática, nos estudos de universidades, enfim. E para que esses métodos e pacotes estejam disponíveis no software pago, a gente vai ficar na dependência de que aquele software disponibilize aquela nova função, aquele método dentro do software. Já no R, não. Geralmente, a própria pessoa que desenvolveu aquele novo modelo, aquele novo método, já disponibiliza um pacote dentro do R para que seja utilizado. Outro ponto importantíssimo é que o R possui atualizações simples e rápidas. Você pode acompanhar na página oficial do software tudo que foi feito entre uma atualização e outra. E, como o mais importante, o R é capaz de considerar todo o plano amostral das pesquisas para realizar as análises corretamente, e isso utilizando os pacotes que são fornecidos pelo IBGE. Aqui eu vou colocar um adendo que quem ainda tiver uma rigidez de não querer migrar de software, preferir continuar utilizando seja o SAS, o Stato ou o SPSS, dentro do R tem um pacote que chama Raven, que você consegue obter os microdados do IBGE utilizando os pacotes do IBGE pelo software R e depois exportar em um formato compatível com esses outros softwares.
Então, agora eu vou falar um pouquinho desses pacotes que são disponibilizados pelo IBGE para a leitura dos microdados das pesquisas domiciliares amostrais. O primeiro, e é o que a gente vai se dedicar nessa apresentação, é o pacote PNAD-C-IBGE, que ele vai permitir baixar Gabriel, e preparar... Sim? desculpa te interromper. Você falou que quando você usa esses pacotes no R, eles já usam eles consideram já o peso amostral, é isso? Então, sim, a ideia é justamente essa, é que esses pacotes, eles já vão pegar os microdados e preparar eles da forma adequada para que você só precise utilizar as funções para obter as estimativas. Então, ele já vai considerar todo o desenho amostral, que é uma grande vantagem. Então, o pacote PNAD-C-IBGE ele permite justamente isso, baixar e preparar os microdados da PNAD contínua para análise. O outro pacote que também é disponibilizado pelo IBGE é o COVID-IBGE, que ele permite baixar e preparar os microdados da PNAD COVID-19. O PNS-IBGE usa a mesma ideia, só que voltados para PNS. O POF-IBGE, ele vai permitir fazer a mesma coisa para POF, eu digo permitir porque ele ainda está em fase de desenvolvimento. Apesar da gente ter lançado ele já, nós estamos mexendo na estrutura dele para que ele consiga carregar esses microdados dessa pesquisa, porque a POF tem umas especificidades um pouco mais complexas, e a gente está trabalhando em cima dele para liberar ele quanto antes. E nós temos esse último pacote, que é o SIPD-IBGE, que ele nada mais é do que um pacote coletânea. Então, para o usuário que quiser mexer com todos os pacotes do IBGE, ao invés de ter que baixar um por um, baixa só o pacote SIPD-IBGE, e a vantagem disso é que ele tem controle de versões, então é bem bacana a ideia de criação desse pacote. E toda vez que surgir um pacote novo, uma pesquisa domiciliar amostral nova no âmbito do SIPD, nós nos responsabilizamos por também disponibilizar um pacote para leitura dos microdados no software que vai estar dentro desse pacote SIPD-IBGE. E além dos pacotes que são disponibilizados pelo IBGE, nós vamos precisar também de outros pacotes, de outros autores, para poder fazer as análises em si e obter as estimativas dentro do R. Porque nós tínhamos pensado em, talvez, em um pacote só, fazer a leitura dos microdados, preparar os microdados e também fazer o cálculo das estimativas, só que já existia esse pacote Survey, que é um pacote muito complexo, muito completo, perdão, e o autor dele, o Thomas Lanley, se dedicou bastante na elaboração das funções, então não tinha por que nós implementarmos no nosso pacote um monte de funções, se o pacote Survey já nos atenderia muito bem. Então, a ideia do pacote Survey é permitir análise e modelagem de dados provenientes de pesquisas com amostras complexas, que é o caso de todas as pesquisas dentro do SIPD. Nós temos também o pacote Convey, que ele é como se fosse uma extensão do pacote Survey, só que ele está voltado para análise de concentração de renda em pesquisas com amostras complexas. E aí, para quem tiver interesse em obter índice de Gini, curva de Lawrence, vai usar esse pacote Convey. Existe também o pacote Lavan Survey, que ele é voltado para modelos de equações estruturais, é a mesma ideia dos outros, e o pacote Surf, que é um pacote mais recente, que ele permite o cálculo de fluxos brutos utilizando amostras repetidas em pesquisas com amostras complexas. Na apresentação de hoje, nós vamos utilizar somente o pacote Survey. E a ideia desses pacotes que foram elaborados pelo IBGE é que eles têm o intuito de facilitar a importação, leitura e análise dos microdados das pesquisas. Nós criamos eles para que eles tivessem funções bem simples e métodos que possibilitassem o uso dessas informações de maneira correta. Então, para a PNAD contínua, ele vai te dar a possibilidade de fazer a leitura de todos os tipos de microdados, ou seja os microdados trimestrais do módulo básico, ou seja, os microdados anuais. Lembrando que na PNAD contínua, os microdados anuais eles vão se dividir em dois grupos. Aqueles que são acumulados em determinada visita, ou seja, que eles são coletados em uma única visita ao longo de todo o ano, e existem aqueles concentrados em determinado trimestre, que eles são coletados em um único trimestre do ano. Então, por exemplo, o tema educação anual na PNAD contínua, porque tem a educação básica que está no módulo básico, mas tem o tema educação anual, que é um pouco mais abrangente, ele só é coletado no segundo trimestre de todo o ano, então é um microdado anual. E, por exemplo, outras formas de trabalho, ele é coletado somente na quinta visita, então ele é um tema acumulado em determinada visita de um microdado anual. No caso da PNS e da POF, ele permitirá, no caso dessas pesquisas,
a leitura tanto dos microdados completos, quanto também dos módulos de morador selecionado, que é uma especificidade dessas pesquisas, que no caso não tem na PNAD contínua ainda, esse módulo de morador selecionado, e também para modos específicos quando eles existirem, porque na PNS 2019 nós tivemos a antropometria, que ela foi uma subamostra da PNS. Então, para esse tipo de caso, como envolve um desenho amostral específico, também precisa de uma leitura específica, uma associação do fator de expansão correto. E para a PNAD COVID, o pacote permite a leitura dos microdados mensais, que são os únicos disponibilizados no caso dessa pesquisa. E aí, esses pacotes, a ideia deles é permitir, através das suas funções, tanto uma leitura dos microdados de forma online ou automática, que ele vai puxar os microdados direto do site do IBGE. A vantagem disso é que você vai ter sempre os microdados mais atualizados possíveis, mas ele também permite a leitura dos microdados de forma offline ou manual, que é você baixar os arquivos do site do IBGE e fazer a leitura a partir de um diretório do computador. Nós reforçamos e indicamos fortemente a utilização do método automático. O método manual a gente indica mais quando você estiver em uma área sem acesso à internet, por exemplo, que aí não vai conseguir puxar esses microdados direto do site do IBGE. Além disso, existe uma função em todos esses pacotes que permite a rotulação das variáveis categóricas de acordo com os dicionários das pesquisas. Eu não sei se vocês já tiveram acesso aos microdados que são disponibilizados no site do IBGE para a PNAD contínua, mas ele é um arquivo TXT, e eu acho que quando a gente abre ele a primeira vez, a gente toma um susto, porque é um monte de número tudo colado no outro, a gente não sabe o que é. Então, o pacote, ele já vai pegar esse arquivo de TXT, já vai cortar na variável no tamanho específico dela, e se for de seu interesse, ele rotula as variáveis. Então, por exemplo, a variável V2007, que é a variável de sexo, ao invés de vir representada por 1 e 2, ele transforma isso em homem e mulher para facilitar a visualização das estimativas. Outra função também no pacote é uma função que insere índices para deflacionamento das variáveis de rendimento. Isso é importante porque a gente sabe que a gente vive em um país com inflação e que o valor de R$100 em 2015 não corresponde ao valor de R$100 em 2019. Então, para que a gente consiga comparar os microdados de 2 anos da pesquisa, de 2 períodos distintos, nós precisamos deflacionar essas variáveis de rendimento para que a comparação seja adequada, passe de uma comparação de rendimento nominal para uma comparação de rendimento real. E, por fim, existe a função que incorpora o desenho amostral da pesquisa, que é fundamental para que a gente obtenha as estimativas de forma correta. Porque se a gente não incorporar esse desenho amostral, as estimativas que a gente vai estar obtendo daqueles microdados são estimativas relacionadas à base de coleta e não uma expansão a nível populacional. Essa página aqui eu não vou me dedicar muito com ela, é um pouco do que eu já falei, só lembrando que o pacote da PNAD contínua consegue fazer a leitura tanto dos microdados trimestrais como os anuais, mas eu tenho um link aqui, que ele é muito interessante, que a gente disponibiliza no RPubs, que é para os usuários poderem ter acesso a um tutorial que ensina passo a passo de como utilizar o pacote PNAD IBGE. Nele também tem como utilizar o pacote Survey dentro dos microdados da PNAD contínua e também o pacote Convey. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para instalar um pacote no R e tornar ele ativo. Para você instalar um pacote no R, basta utilizar essa funçãozinha no R, que é install.packages, e passar o nome do pacote, no nosso caso, PNAD IBGE. Lembrando que o R ele é um software case sensitive. Para quem não sabe o que é isso, é que o R diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, quando for escrever o nome do pacote PNAD IBGE, tem que se atentar para escrever PNAD maiúsculo, C minúsculo e IBGE maiúsculo. E aí, esse argumento aqui, que tudo que tem dentro de uma função no R, a gente chama de argumento. Esse argumento dependencies igual true, ele serve para você baixar os pacotes que têm dependência ali dentro do pacote PNAD IBGE, junto com o pacote PNAD IBGE. Outro ponto peculiar dentro do software R é que, a partir do momento que você instala um pacote no R, ele ainda não está ativo, ou seja, você não consegue usar as funções dele. Qual que é a vantagem disso e por que o R faz isso? Porque, para não consumir a memória do seu computador, todo pacote que você instalar, se ele estivesse ativo, isso ia consumir muita memória. Então, ele deixa os pacotes instalados, só que para você tornar um pacote ativo, você tem que utilizar mais uma funçãozinha,
que é a library, ou então a função require, e trazer o nome do pacote que você quer ativar. Então, aqui nesse primeiro ponto, nós instalamos o pacote e aqui nós estamos tornando o pacote ativo. E só aqui que ele vai disponibilizar as funções desse pacote. Além disso, eu indico, toda vez que você estiver utilizando um pacote novo no R, para você utilizar essa função package description e o nome do pacote, que aí você tem a informação toda sobre o pacote, seja o título do pacote, a versão em que o pacote está, isso é fundamental, se atentar sempre no site do CRAN, qual que é a versão mais disponível do pacote, e se você está utilizando ela, porque podem ter tido mudanças, sejam mudanças simples, como acrescentar uma funçãozinha nova, ou sejam mudanças totalmente impactantes, que mudam a forma como obter o desenho amostral, o que vai ocorrer na PNAD contínua daqui a alguns meses. Outro ponto importante aqui tem a divulgação dos autores do pacote. Então, quem criou o pacote PNAD-C IBGE foi o Douglas Braga, que é um colega nosso de IBGE que hoje não faz parte mais do nosso quadro de servidores. E aí, depois que ele saiu, eu assumi como autor do pacote e a aluna que tem contribuído fortemente com os manuais e a parte descritiva do pacote. E outro ponto importante dessa descrição é isso aqui, ó, o canal de mantenedor do pacote. E aí a gente disponibiliza no IBGE esse e-mail, pacote.spd@ibge.gov.br, onde qualquer dúvida ou sugestão ou um bug que você acha no pacote, que você entre em contato com a gente, que a gente vai te responder o mais breve possível. E além disso, existe também essa funçãozinha relp, que você vai passar para o argumento package, o nome do pacote, que ele vai fornecer o manual que vem junto com o pacote, que é uma exigência quando você publica um pacote no CRAN. E agora eu vou falar um pouquinho das funções do pacote PNAD-C IBGE para vocês conhecerem essas funções para poder, enfim, utilizar elas na parte prática dessa apresentação. Então, o pacote PNAD-C IBGE, assim como todos os outros pacotes disponibilizados pelo IBGE, são bem simples, todos eles possuem só 6 funçõezinhas, e eles sempre têm uma funçãozinha que a gente chama que é a função principal. E a função principal do pacote PNAD-C IBGE é a getPNAD-C, que é aquela que faz a leitura de forma online ou automática dos microdados da PNAD contínua. E por fazer todo esse processo, ele é a função que possui o maior número de argumentos. E eu vou explicar para vocês aqui o que cada argumento significa dentro dessa função. O primeiro argumento dessa função é o argumento year, que ele é um argumento obrigatório e que ele vai indicar o ano dos microdados desejados. E aí uma pergunta que sempre surge para a gente nessas apresentações é se a gente consegue colocar um vetor aí dentro desse argumento, ou seja, pegar vários microdados ao mesmo tempo. Isso não é possível porque cada microdado precisa da incorporação do seu desenho amostral de forma independente. Então, por isso que ele não aceita um vetor. Então, você tem que baixar cada microdado de forma individual. Então, o year, ele vai receber um valor de ano, e aí ele pode variar de 2012 até o ano atual, desde que os microdados estejam disponíveis e divulgados. O próximo argumento, ele também é obrigatório, só que aqui tem uma especificidade um pouco maior. O próximo argumento vai ser e necessariamente entre esses 3 argumentos, porque é eles que vão definir qual o tipo de microdado que você vai obter da PNAD contínua. Se você quiser um microdado trimestral, você vai utilizar o argumento quarter e passar um valor de 1 a 4, correspondente ao trimestre civil que você deseja. Então, por exemplo, se você quiser um microdado trimestral do primeiro trimestre de 2021, você vai passar o year como 2021 e o quarter como 1. Agora, se seu interesse for fazer análise daqueles temas ou tópicos suplementares dos microdados anuais por visita, você vai utilizar o argumento interview e passar um valor de 1 a 5, correspondente à visita do microdado que você tem interesse. E esse próximo argumento aqui, que é o topic, ele serve para os microdados anuais, mas aqueles concentrados em um trimestre. Então, se você quiser trabalhar com esse tipo de microdado, você vai passar o argumento topic, recebendo o valor de 1 a 4, correspondente a qual trimestre do microdado anual por trimestre você deseja. O próximo argumento, ele é o único que aceita o fornecimento de um vetor, que é o argumento vars, que nele você passa o nome das variáveis a serem baixadas. Ele não é um argumento obrigatório, você passa esse nome de variáveis se você quiser,
E a ideia é que se você tiver conhecimento do dicionário, já saber quais variáveis você quer utilizar, você passa o nome dessas variáveis dentro desse argumento vars para ele ocupar menos espaço e armazenamento de memória no seu software. Essa é a grande vantagem desse argumento. Esses dois próximos argumentos, eu não vou gastar muito tempo neles, porque a gente nem vai trabalhar muito com eles na apresentação de hoje, mas eles estão relacionados ao período que a gente deseja utilizar dos índices de deflacionamento para as variáveis de rendimento. Os três próximos argumentos, eles são argumentos lógicos, que a ideia deles é você indicar se você quer ou não que ele realiza tal tarefa nos seus microdados que você está obtendo. O primeiro desses argumentos é o argumento labels, que ele vai receber o valor true ou false e você vai passar de acordo com o seu desejo em rotular ou não as variáveis categóricas. Então, se, por exemplo, você quiser mexer com a variável sexo, com as suas categorias estando rotuladas como homem e mulher, você passa esse argumento como true. Se você quiser continuar trabalhando como 1 ou 2 para facilitar algum processo automatizado, seja o que for, você vai passar como false. O padrão dele, o default dele, é sempre rotular as variáveis categóricas. E, no fundo, ele utiliza a função pinAdCLabeler, que também é uma função do pacote. O próximo argumento ele é muito semelhante ao argumento labels, só que a ideia dele é acrescentar ou não os índices de deflacionamento dentro dos seus microdados. Ele não deflaciona nenhuma variável, ele só vai disponibilizar os índices para que, se você tiver interesse, você faça o deflacionamento dentro dos seus procedimentos, do seu programa. O padrão dele é sempre adicionar essas variáveis, ele recebe true ou false e o default dele é true. E, no fundo, ele utiliza também uma função disponível do pacote que é a pinAdCDeflato. E, por fim, esse argumento design, entre esses argumentos lógicos, que é o mais importante de todos em termos de obtenção de estimativas, porque é ele que você vai indicar se deve ou não incorporar o desenho amostral. A gente indica fortemente que mantenha essa opção como true, porque não faz muito sentido você trabalhar com os microdados que não sejam com a incorporação do desenho amostral, e aí ele faz esse processo e, no fundo, ele utiliza também uma função disponível do pacote que é a pinAdCDesign, ou seja, se porventura você se esqueceu ou passou esse argumento como falso, você ainda tem mais uma possibilidade de poder fazer essa incorporação e começar a trabalhar com os microdados com o desenho amostral incorporado. E, por fim, temos um outro argumento opcional, que é o saveid, que você passa o caminho de um diretório caso você queira salvar todos aqueles arquivos que ele puxar lá do site do IBGE. Se você não passar nenhum caminho de diretório, ele vai utilizar uma pasta temporária do R ou do RStudio, e assim que você fechar o software, ele vai apagar todos aqueles arquivos para não ficar ocupando o armazenamento do seu computador. Eu não vou perder muito tempo nessas outras funções, mas todas elas estão relacionadas à leitura de forma offline. Essa função read pinAdC, ela serve para você fazer a leitura dos microdados. Você tem que ter baixado os microdados do site do IBGE, e aí ele faz essa leitura de forma offline, ou forma manual. Ela só tem 3 argumentos. O argumento microdata, você vai passar o caminho completo e o nome do arquivo em formato TXT que você baixou dos microdados do site do IBGE. O input TXT é um outro arquivo que o IBGE também disponibiliza junto com os microdados na parte de documentação, que ele serve para fazer o recorte nos microdados das variáveis nos pontos corretos. Então, você tem que passar também o caminho completo e o nome do arquivo que você baixou do site do IBGE. E esse argumento vars aqui, ele é o mesmo argumento vars da função getPinAdC, que você passa o nome de variáveis para ele fazer o recorte e não ficar ocupando tanto memória do seu computador. Qual que é a preocupação nossa dessa leitura de forma offline? Porque o usuário tem que ter muito cuidado com a ação que ele está desenvolvendo. Porque se, porventura, o usuário pegar um microdado trimestral e, na hora de pegar o input do site do IBGE, baixar o input de um microdado anual, ele vai estar mexendo, o software, a função vai ser executada, mas vai estar criando uma bagunça ali nos seus microdados. Então, o usuário tem que ter muito cuidado ao utilizar essas funções offline. A função pinAdCLabeler, ela serve para rotular quando você está fazendo esse procedimento de forma offline. Então, o que você tem que passar dentro desse argumento data pinAdC, o objeto que você obteve os microdados utilizando essa última função aqui, a read pinAdC, e dentro desse argumento dictionary.file, você passa o diretório completo
mais o arquivo que você tem que ter baixado do dicionário lá do site do IBGE em formato XLS. E aí fica mais uma vez a preocupação de você não pegar um dicionário que não equivale a seu microdado, porque ele vai executar, mas ele vai bagunçar seus microdados. A mesma coisa, de forma análoga, nós temos a função PNAD-CD-Plato, que você vai passar os microdados, o objeto dos microdados que você está trabalhando, e no argumento deflator.file você vai passar um arquivo em formato XLS de deflatores, que também é disponibilizado no site do IBGE. E, como eu falei, você ainda tem a possibilidade, caso você não tenha feito, de incorporar o desenho amostral nos seus microdados. E no caso da leitura offline, você tem que fazer isso também. Que aí esse argumento, essa função é bem simples, ela tem só um argumento, que é o objeto dos microdados que você está trabalhando. E, por fim, tem essa função que a gente deixa mais como uma saída para quem não está encorajado bastante para começar a mexer com os microdados direto do site do IBGE, que é a PNAD Example, que a gente fornece junto com o pacote um arquivo de exemplos da PNAD contínua do quarto trimestre de 2017, mas de forma reduzida. Então, ele não corresponde aos microdados completos por questões de espaço na hora de publicar o pacote. E agora eu vou entrar, enfim, deixa eu só conferir quanto tempo que a gente tem. Gabriel, quanto tempo você precisa? Quantas horas? É porque eu estou sem meu relógio aqui. Agora são 7:06. 7:06, tá? Eu vou tentar agilizar essa parte aqui. E aí, qualquer dúvida que surgir, eu vou passar meus canais de atendimento e aí vocês podem entrar em contato comigo. Aqui eu vou explicar um pouquinho de como utilizar o software R. Então, eu gosto sempre de, quando eu começo a utilizar o software R, criar algumas funções que elas vão ajustar o meu software de acordo com a minha personalização. E isso vai de usuário para usuário. Então, aqui é meu cabeçalho padrão de utilização do software. O primeiro desses pontos que eu gosto de comentar é que eu deixo sempre essa hashtag e uma explicação antes de executar uma função. Essa hashtag, ela cria um comentário dentro do R, então ela não é executada. Então, eu explico o que cada função ali está fazendo em cada bloco de procedimento do meu software. Aqui, nesse primeiro ponto, eu estou limpando os arquivos armazenados na memória. Eu gosto de deixar isso, mas isso varia de usuário para usuário, porque tem usuários que gostam de deixar todos os objetos que ele trabalha no R, sempre armazenados. Eu prefiro sempre apagar e gerar novamente. Então, essa é a primeira função. A próxima função, e isso é fundamental quando a gente está mexendo com os microdados das pesquisas domiciliares amostrais do IBGE, é que como são pesquisas que são extensas, então os arquivos delas são extensos, elas ocupam muito memória do seu computador. Então, você precisa setar ou definir uma memória maior para poder conseguir fazer a leitura desses microdados. É importante ressaltar que se, porventura, os seus microdados estiverem o seu software estiver com uma memória maior do que a que você está definindo, ele não vai diminuir, ele só aumenta. Então, essa memory point limit, ela serve para você aumentar a memória dedicada no seu software. Esses avisos aqui eu só estou tirando para não ficar aparecendo um escrito em vermelho, que pode assustar de warning para as pessoas. É só uma manipulação, mas depois eu volto ao normal. Mas o importante aqui é a função memory point limit. Essa outra função aqui, que é options encoding, ela serve para você modificar a codificação dos caracteres de linguagem. Como a gente está trabalhando com a linguagem portuguesa, que é cheia de caracteres especiais, cedilha, acentuação, e a gente, se porventura for nosso interesse, rotular as variáveis categóricas, é importante mudar o encoding do software, para que ele consiga reconhecer esses caracteres especiais. Então, é isso que eu estou fazendo nesse bloco aqui. Esse próximo bloco, ele vem porque o R, quando você está trabalhando com números brutos muito extensos, ele transforma esses números em um formato exponencial, como aqui em cima, esse exemplo aqui do memory limit, ele está transformando em exponencial. Para quem não tem familiaridade com esse tipo de notação, não vai saber identificar, às vezes, uma estimativa que ela está obtendo. Por exemplo, quando você vai obter um rendimento total bruto, esse rendimento é muito extenso em termos numéricos e ele vai trazer em exponencial. Então, para tirar essa notação exponencial, eu uso essa opção aqui de CPEM igual a 999, que ele não vai mais trazer
em formato exponencial, ele vai trazer o valor bruto da forma natural dele, que facilita a visualização. E essa última opção aqui, ela serve para mudar o repositório de origem, onde, caso eu esteja baixando e instalando novos pacotes. E, por fim, esse bloco, ele faz uma obtenção do caminho, do diretório em que o software está trabalhando. E aqui é um pouco daquilo que eu já expliquei, né, sobre como instalar um pacote no R, o pacote PNAD IBGE, como você vê a descrição desse pacote e como você chega no manual do pacote. Outro ponto importante dentro do R é que uma função ela é definida por estar o nome da função e você abrir e fechar parênteses e dentro desses parênteses definir os argumentos. Se você pegar o nome de uma função e não colocar os parênteses e rodar esse comando no R, ele vai mostrar tudo que aquela função está fazendo quando você executa ela. Então, ele vai mostrar o código por trás daquela função, que é a vantagem do código aberto que eu havia citado lá atrás da apresentação dentro do software R. Então, aqui eu deixo esse script aqui. Eu já passei para a Lorena, então, se ela puder enviar esse script para vocês poderem replicar, então vocês vão poder ver o que cada função do pacote está fazendo. E aqui eu vou entrar, enfim, na parte de obtenção dos microdados da PNAD contínua. Aqui eu vou dar um exemplo só, porque eu já citei que o nosso objetivo é outras formas de trabalho, e outras formas de trabalho está num microdado anual por visita. Aqui eu estou fazendo um microdado trimestral só para mostrar para vocês a importância de incorporação do desenho amostral. Então, eu estou selecionando algumas variáveis, estou pegando o microdado trimestral do segundo trimestre de 2019. Estou pedindo para rotular, para deflacionar, mas não estou pedindo para incorporar o desenho amostral, porque é isso que eu quero mostrar para vocês. E estou selecionando as variáveis acima, só para não ficar ocupando muito a memória do meu software. E aí, a partir desses microdados que eu baixei, eu estou obtendo duas estimativas. O total e a média da renda mensal habitual desses microdados. Só que a gente tem que se atentar que, como eu não incorporei o desenho amostral, qualquer resultado que eu vou estar obtendo aqui, ele corresponde à amostra da base de coleta, e não a um resultado em nível populacional. Então, eu poderia estar pegando esse valor aqui, de 460.540.573, e erroneamente está falando que essa é o total da renda mensal habitual do Brasil nesse período. Da mesma forma, e isso a gente ia perceber, e já ia ser estranho, porque 460 milhões não é muito, não é o valor, a gente sabe que não é o valor do rendimento total mensal habitual do Brasil. Mas se a gente pega a média, a gente pode se confundir mais fácil, porque a média, como é um valor, uma estimativa, a gente poderia falar que a média da renda mensal habitual foi de R$ 2.043, o que não é verdade, porque aqui é a amostra da base de coleta. Da mesma forma, nós podemos obter estimativas de sexo, o total e a proporção de sexo, e a gente obtém que nessa amostra de coleta haviam 268.931 homens e 282.417 mulheres, o que corresponde a 49% de homens e 51% de mulheres. Só que tudo aqui é na amostra de coleta. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado real e por que é importante incorporar o desenho amostral. Então, eu incorporo o desenho amostral com a função PNAD Design, passo os microdados ali que eu estava fazendo as estimativas para a base de coleta, carrego o pacote Survey, porque a gente incorpora o desenho amostral, mas para obter as estimativas a partir de agora, com o microdado incorporado com o desenho amostral, nós precisamos utilizar necessariamente as funções do pacote Survey. Então, eu instalo o pacote Survey, carrego o pacote Survey, e agora eu vou obter o total da renda mensal habitual, e aí sim, o total em nível populacional. As funções do pacote Survey, eu não vou entrar muito em detalhes nelas, mas elas são muito diretas, elas são muito fáceis de assimilar. A SVY total, como o nome diz, ela obtém um total de uma estimativa, a gente vai passar no valor de X a variável na qual a gente quer obter a estimativa, como a gente quer a renda mensal habitual, a gente utiliza a variável VD4019. E, dentro do argumento design, nós passamos os microdados que a gente quer obter, os microdados no qual a gente está obtendo a estimativa. Outro ponto importante, toda vez que você utilizar uma função do pacote Survey, você tem que colocar essa opção na.remove como true, porque dentro do fluxo do questionário da PNAD contínua, nós temos muitos valores não aplicáveis. Então, precisa manter essa opção como verdadeira para que consiga se obter as estimativas de forma correta.
Então, o total, bem diferente do que a gente tinha visto aqui para a amostra da baixa coleta, que era 460 milhões, o total da renda mensal habitual é 208 bilhões, 434 milhões, 871.846. Então, tem uma diferença bem grande. E a média, que é o que a gente poderia errar mais, ela é bem diferente também. A média que a gente tinha obtido era de R$ 2.043, a média para nível populacional é de 2.290. E no sexo também a gente percebe essas mesmas diferenças de quando não se obtém pelo o desenho amostral incorporado. Gabriel, tem uma dúvida aqui, como eu faço para separar os resultados por UF? E eu vou incluir uma pergunta, como que faz para, por exemplo, você excluir dados que tem missing, ou você trocar, por exemplo, missing por valor zero, por exemplo, alguma coisa assim? Perfeito. Eu vou mostrar duas dessas respostas, eu vou mostrar daqui a pouco, que é como obter por UF e como trocar o missing por um outro valor para que ele se torne elegível na contagem. Agora, para remover os missings, é justamente essa opçãozinha aqui, ó, o NA.remove como true, ele já vai tirar esses missings. Eles não vão contar na hora de obter a estimativa. Então, aqui eu estou obtendo os microdados anuais da quinta visita do ano de 2019, porque agora eu vou trabalhar, enfim, com os módulos de outras formas, o módulo de outras formas de trabalho para obter as estimativas que a gente viu no site da Agência de Notícias do IBGE. Então, eu estou obtendo os microdados do ano de 2019, da quinta entrevista, estou pedindo para ele rotular, inserir os índices de deflacionamento, mesmo que eu não use, e estou pedindo para ele incorporar o desenho amostral, porque, como eu falei, isso é fundamental. Então, a primeira estimativa que a gente vai obter, que está divulgada lá no site do Agência de Notícias, é a média de horas dedicada a fazeres domésticos geral e por sexo. Então, para obter essa estimativa de forma geral, basta utilizar a função SVYmin, passar a variável correspondente à média de horas dedicada a fazeres domésticos do questionário, que é essa aqui, V4121B. Dentro do design, que é quando você tem que passar os microdados com desenho amostral incorporado, você pode tanto passar os microdados gerais ou fazer recortes de acordo com o seu desejo. Aqui, como essa parte de afazeres domésticos e cuidados com pessoas, ela é aplicada somente a pessoas com 14 anos ou mais de idade, o que eu estou fazendo é pegando esses microdados e recortando para somente as pessoas que tenham a V2009, que é a idade maior ou igual que 14. E aí a gente obtém que a média de horas dedicadas a afazeres domésticos no Brasil no ano de 2019 foi de cerca de 16 horas, 16,8 horas. E agora, para fazer por sexo, que é uma outra parte dessa estimativa, é muito simples também. Só que ao invés de a gente utilizar a função SVYmin, como a gente quer dividir essa estimativa por sexo, nós vamos pegar e usar a função SVYby, porque a função SVYby nos permite indicar uma variável no qual ele vai fazer o recorte pelas categorias. Então, a ideia de utilização da função SVYby é muito parecido. Nós vamos passar, ao invés de x, o argumento muda para a fórmula, mas é só a nomenclatura dele. Vamos continuar utilizando a variável 4121D, só que agora, por que a gente quer fazer o recorte? Por sexo. A variável sexo é a V2007, então a gente usa by V2007. Aqui o design continua recortando para pessoas com mais de 14 anos, só que aqui, como a SVYby ela serve só para fazer o recorte, nós temos que indicar também qual função que a gente quer aplicar nesse recorte. E a função que a gente quer obter é a média. Então, a gente passa fun igual a SVYmin. Esse keep.names é só para ele não replicar a coluna de nome das categorias. E, de novo, remove os NAs. Então, para 2019, nós tivemos que os homens dedicavam cerca de 11 horas para cuidados nos afazeres domésticos, enquanto as mulheres dedicavam cerca de 21,4 horas. Então, a gente percebe que o tempo dedicado entre os sexos é bem diferente. As mulheres dedicam muito mais tempo do que os homens nessa questão de afazeres domésticos. Outra estimativa que a gente pode obter é verificar qual foi o total e a proporção de pessoas que realizaram afazeres domésticos de fato. E para isso, nós vamos ter que olhar para o questionário, então é muito importante sempre estar ali com o dicionário da pesquisa em mãos,
para saber quais variáveis a gente vai utilizar para poder fazer esse recorte. E aí, no dicionário, existem duas variáveis que estão relacionadas a afazeres domésticos, porque tem afazeres domésticos do seu próprio domicílio e afazeres domésticos em domicílios de terceiros. E aí, essas variáveis são justamente a V4120, a V4121A. Então, para eu verificar a proporção e o total de pessoas que realizaram os afazeres domésticos, eu tenho que transformar essas condicionais aqui em um ponto elegível. Para transformar em um ponto elegível, nós temos que utilizar essa função aqui, as.íntegra. E dentro, passar as condições que a gente quer. Então, se uma pessoa respondeu que realizou afazeres domésticos na casa dela, no domicílio dela, ou se ela falou que realizou afazeres domésticos em um outro domicílio, ela vai entrar nessa contagem. Então, ou a 4120 igual a assim, ou a 4121 igual a assim. Então, se uma pessoa, porventura, realizou afazeres domésticos na casa dela, ou e na casa de outra pessoa, ela vai entrar aqui também, porque o ou dá essa possibilidade. E aí nós temos que, em 2019, 146 milhões de pessoas realizaram afazeres domésticos, o que dá 85,7% de pessoas realizando afazeres domésticos em 2019, que é justamente trocar o SVY total, que aqui a gente está obtendo total, por média. Eu utilizei a mesma função, só troquei o total por média para transformar um total em proporção. Então, 85,7% das pessoas corresponde a esses 146 milhões. E quando a gente faz a divisão por Gabriel, sexo... desculpa te interromper de novo. Uma outra pergunta. Você consegue separar que tipo de afazer a pessoa fez no domicílio ou não? Se tiver no dicionário, eu teria que ver se no dicionário tem. Se tiver no dicionário esse quesito, você consegue. É porque eu não sei o dicionário de cabeça. Se tiver, você consegue. Eu também não. Teria que olhar o dicionário direitinho. Tá bom. Outra coisa, eu posso compartilhar com as pessoas que estão assistindo o script? Pode, à vontade. Esse script tá é bom. justamente para isso. Tá bom. E aí, eu vou obter a proporção de pessoas que realizaram afazeres domésticos por sexo. Então, a gente vê que, de novo, 92% das mulheres realizaram afazeres domésticos, enquanto 78,6% dos homens realizaram afazeres domésticos. Então, a proporção é bem menor de homens que realizam afazeres domésticos quando se comparada à proporção de mulheres. Existe também uma possibilidade de tentar averiguar se existe uma diferenciação da proporção de pessoas que realizaram, de um determinado grupo que realizou afazeres domésticos por algum outro tipo de característica. Então, o que eu quero verificar é se o nível de instrução, eu estou fazendo uma proporção agora só para homens, mas eu quero verificar se o nível de instrução influencia na proporção de homens que se dedicam a afazeres domésticos. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é que na PNAD contínua, no dicionário da PNAD contínua, você já possui uma variável de nível de instrução, que é a VD 3004. Só que na divulgação que foi feita pelo IBGE, eles pegaram as categorias da VD 3004 e modificaram elas de acordo com alguns critérios. Então, na verdade, o que eles fizeram foi juntar duas daquelas categorias da VD 3004 em uma. E para fazer isso, não é tão simples dentro do R. Então, o que você vai ter que fazer? Criar uma nova variável baseada na VD 3004. Então, eu uso, para criar uma nova variável em um microdado com desenho amostral incorporado, eu tenho que chamar o nome do microdado, passar esse cifrão variables, usar a função transform de novo, repetindo o nome dos microdados com a cifrão variables, indicar um nome novo para uma variável e, então, criar essa nova variável. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente juntando as categorias de sem instrução e menos de um ano de estudo com a categoria de fundamental incompleto ou equivalente, que é o que está passando na divulgação. E aí, depois que eu faço essa criação dessa nova categoria, né, que é uma categoria agregada, eu modifico a ordem dos fatores, só para ele vir na ordem certinha, aumentando o nível de escolaridade, o nível de instrução. Então, eu uso de novo o SVY by, só que agora eu vou pegar as pessoas que se fez afazer doméstico, que é a mesma que eu tinha utilizado aqui em cima,
por essa nova variável de nível de instrução. Só que como eu quero fazer esse recorte só para homens, eu vou usar dentro do subset dos microdados, além do recorte em idade, maior que igual a 14 anos, também o recorte só para homens. E aí ele retorna justamente o resultado abaixo, que a gente pode ver a proporção de homens que realizaram afazeres domésticos por nível de instrução. Então, os homens sem instrução ou com ensino médio incompleto, 74% deles realizaram afazeres domésticos, enquanto, por exemplo, 86% dos homens que possuem superior completo realizaram afazeres domésticos. Então, você tem essa possibilidade também de criar novas variáveis a partir das variáveis que já existem nos microdados da PNAD contínua. Aqui vem um ponto que vocês solicitaram, mas ele não é por UF, ele é por grande região, mas para o UF é a mesma coisa. Como que a gente faz desagregação de estimativas por algum nível, ou por UF, ou por grande região? No caso aqui, eu estou fazendo por grande região. Como não existe a variável de grande região nos microdados da PNAD contínua, eu tenho que criar essa variável. Então, o que eu estou fazendo aqui em cima, só para não perder muito tempo, eu estou criando a variável de grande região de acordo com o primeiro dígito da UPA. Porque eu sei que o primeiro dígito da UPA, ele corresponde à grande região. Então, quando ele é 1, ele é norte, quando ele é 2, ele é nordeste, quando ele é 3, ele é sudeste, quando ele é 4, ele é sul, quando ele é 5, ele é centro-oeste. E aí, quando eu for passar, aqui eu estou fazendo a proporção de pessoas que realizaram afazeres domésticos por sexo e grande região. Então, eu quero criar uma interação entre sexo e grande região. Então, na hora eu utilizo de novo a função SVY_by, só que na hora de fornecer o argumento by, eu passo interaction e o nome das variáveis que eu quero. Eu quero sexo e grande região. E aí ele vai dividir por sexo, ele vai criar essas estimativas por sexo e grande região. Se eu quisesse por UF, bastava trocar aqui onde está a grande região por UF, que ele vai fazer a distinção por UF. E se eu quiser, por exemplo, eu não quero fazer, por exemplo, a estimativa para todas as UFs, eu quero fazer para uma única UF, por exemplo, a UF de Minas Gerais. O que eu vou fazer tira esse grande região aqui, deixa só sexo, por exemplo, e no subset, que é no recorte dos microdados, eu vou falar V 2009 maior ou igual que 14 e UF igual a Minas Gerais. E aí ele vai fazer a estimativa só para Minas Gerais. É uma outra possibilidade. Então, eu trago para todas as UFs, ou eu passo uma regrinha aqui no subset para ele trazer só de Minas Gerais. Tem outra pergunta que talvez seja interessante falar agora, que o Vitor perguntou, que é o seguinte: é possível abrir, por exemplo, o município de São Paulo, os 96 distritos do município de São Paulo? Então, na verdade, na PNAD contínua, o nível máximo de domínio para obtenção de estimativas é município da capital. Então, você não consegue abrir mais do que o município da capital pela PNAD contínua. Isso é uma restrição do desenho da pesquisa. Então, você pode obter estimativas. Os níveis que você pode obter estimativas na PNAD contínua é nível Brasil, nível grande região, nível UF ou nível município da capital. São os únicos níveis possíveis. Então, infelizmente, não dá para obter nesse nível de nem abrir por município, nem por distrito e subdistrito, porque o desenho da pesquisa não permite. E outra coisa... região metropolitana, não? Eu acho que tem uma variável de região metropolitana, existe essa variável de região metropolitana nos microdados da PNAD contínua, mas o desenho ele não foi feito para permitir tal divulgação. Inclusive, o próprio IBGE não divulga esse nível. Mas o usuário, já que é uma informação disponível nos microdados, ele pode obter, mas é sempre importante, e aí é um ponto que eu queria colocar, o usuário que está obtendo isso, saber que ele está obtendo por responsabilidade própria, mesmo que esteja utilizando os pacotes do IBGE, e que, então, é sob responsabilidade dele, e que é sempre importante conferir o coeficiente de variação dessas estimativas. Porque, às vezes, ele obteve uma estimativa que o IBGE não divulga, mas o coeficiente de variação é ok, é adequado. Então, ele pode trabalhar com aquilo sem problema. E aí, para você obter o coeficiente de variação de uma estimativa, basta você atrelar essa estimativa aqui a um objeto, e depois usar a função SV e o nome do objeto para ele trazer esse coeficiente de variação. SV não, CV, perdão.
Aqui é a mesma coisa do de cima, né, de obter uma estimativa desagregada com a interação, só que ao invés de grande região, ele está abrindo isso por cor ou raça. Eu não vou entrar muito em detalhe por causa do tempo, desculpa, eu me enrolei um pouco no tempo. Aqui eu acho que é justamente aquilo que você havia dito, que era distinguir os níveis de afazeres domésticos. Eu lembrei agora que tem essa distinção dentro da PNAD contínua, sim. Então, você consegue, só que ela vem em várias variáveis distintas. Então, você tem que abrir cada variável e obter a estimativa. Eu não sei ao certo qual que é cada uma dessas aqui, mas é a única que eu tenho certeza é uma que é essa aqui, que é a V41203, que é a única que a proporção de homens é maior, a proporção de homens que realizaram é maior do que a proporção de mulheres, que está relacionada a reparos no domicílio, ou em veículo, ou qualquer coisa relacionada ao domicílio. As outras atividades de afazeres domésticos, as mulheres sempre têm proporção maior. Mas essas variáveis existem, então é possível você distinguir por afazer doméstico qual que é a proporção e fazer estimativas em cima delas, basta usar alguma dessas variáveis, que vai da 41.201 até a 41.207. Existe também, aí eu não vou, como já estendi muito tempo, mas a ideia da criação dessas estimativas é muito parecida. Eu vou deixar para a gente abrir para as perguntas. E aqui é o módulo da parte de consumo geral, para produção para próprio consumo. Então, você tem estimativas lá que estão na divulgação do IBGE, você consegue obter elas utilizando o software R. Essa aqui é uma divulgação, a parte de divulgação voltada a cuidado de outras pessoas. Então, ele está trabalhando na proporção de pessoas que realizaram cuidado com outras pessoas. E aqui você tem que identificar quais variáveis que relacionam com o cuidado de outras pessoas. Aí, igual a afazeres domésticos, você tem a 44117A, que é quando realiza cuidado de pessoas do próprio domicílio, ou a 4119, que é quando realiza cuidado de pessoas de outro domicílio. Então, elas ambas caracterizam esse cuidado de pessoas. Então, você teve que, em 2019, 54 milhões de pessoas se dedicaram ao cuidado de outras pessoas, o que corresponde a 31,6% da população. E quando a gente distingue isso por sexo, nós vemos que 25,9% dos homens que dedicaram ao cuidado de outras pessoas, enquanto para as mulheres essa proporção é de 36,8%. De novo, também tem estimativas voltadas para trabalho voluntário. Aí você só tem que definir, distinguir qual que é a variável relacionada a trabalho voluntário, que é mais fácil, que é uma variável só, que é a 4111. Então, em 2019, nós tivemos que 6 milhões, quase 7 milhões de pessoas realizaram trabalho voluntário, que corresponde a 4% da população. E quando a gente distingue isso por grande região, nós podemos perceber que o índice de proporção de trabalho voluntário no Sul é maior, que é 4%, 4,6%, enquanto no Nordeste é menor, que é 2,9%. Tem também por sexo, né? Quantas pessoas que realizaram trabalho voluntário. Nós temos que 3,2% dos homens e 4,8% das mulheres. E você também consegue, e aí eu só quero mostrar esse último aqui, obter taxas utilizando os microdados da PNAD contínua. E a diferença para as outras funções é porque ao invés de você ter uma única variável identificadora, você vai ter uma variável no numerador e outra no denominador. E aqui ele está verificando o meio de realização do trabalho doméstico, e aí a gente utiliza a variável 4114 como numerador, e a 4111, que é sobre trabalho voluntário, como denominador, e ele obtém essa taxa, então a taxa de realização foi de 90,7%. Então é isso, desculpa ter corrido nesse finalzinho, eu acho que me planejei mal para o horário da apresentação, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos uma parte do que eu tentei passar aqui. E assim, qualquer dúvida que surgir, podem me procurar nesses canais de atendimento, seja do pacote, quando essas dúvidas forem relacionadas ao pacote, ou seja no meu e-mail institucional, gabriel.assuncal@ibge.gov.br, se forem dúvidas voltadas à parte metodológica. Eu agradeço imensamente, novamente, pelo convite e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e qualquer sugestão que tiverem.
Obrigada, Gabriel. Mais perguntas? Posso abrir? A gente pode Juliana abrir. tem. A Juliana aqui no chat, a Juliana Santos está perguntando sobre Missing Values. Como podemos utilizar o pacote para tratar esses valores? Substituí-los por zero ou pela média da amostra? Ele quer trabalhar os valores de missing. Assim, o que tem que ter cuidado na hora de entender o missing dentro da PNAD contínua é que esses missings que existem na PNAD contínua, esses NAs, né, eles não são missings de valores que não foram captados pelo IBGE, porque todo esse tratamento dentro dos microdados ele é feito antes da divulgação dos microdados. Então, quando a gente pega os microdados da base de coleta, é feito um processamento desses microdados, onde vão ser tratados e imputados esses casos, seja casos de missing, outliers ou valores ignorados, então eles são tratados e os microdados já estão no nível mais puro ali para utilização. Então, esses missings que existem nos microdados, nos microdados públicos, eles não devem ser tratados, porque eles são missings de fluxo de questionário. O que isso quer dizer? Numa pessoa que não tem ocupação, por exemplo, ela não vai responder um quesito relacionado ao tipo de ocupação que ela tem. Então, ela vai receber um valor missing. E é isso é esse missing que existe nas bases, e não missing a ser tratado, porque todos os missings eles já são tratados antes de disponibilizar os microdados. Ótimo. Juliana, ficou claro ou você quer falar? Ah, tá, perfeito. Está tendo aqui muitos agradecimentos pela excelente apresentação. Acho que o Vitor está voltando a perguntar aqui. Tá. O Vitor, né, o mesmo lá da pergunta dos distritos. Existe algum documento técnico do IBGE que auxilie na abertura dos dados para os municípios, indicando o cuidado com os coeficientes de variação? Penso na capital paulista. Então, você consegue, se você quiser obter a estimativa para o município da capital de São Paulo, você consegue obter sem o menor problema. A questão do coeficiente de variação, e aí vai mais a questão da literatura, porque existem lugares que falam que determinado nível de coeficiente de variação é adequado, outros falam que precisa ser um pouco menos, um pouco mais, e isso vai variar. Então, o IBGE não tem nenhum documento técnico que indique qual que é o coeficiente de variação ideal, isso fica a cargo mais do usuário em estabelecer, e, inclusive, o importante se você fizer essa estimativa, por exemplo, alguma estimativa para o município da capital, de São Paulo, você colocar também o valor do coeficiente de variação para que fique claro para as pessoas que estão lendo aquele documento que o coeficiente de variação foi aquele, entendeu? Eu acho que é a melhor saída, mas não existe nenhum documento técnico que indique qual que é o melhor e qual que é o adequado coeficiente de variação por parte do IBGE. E para abrir para outros municípios, realmente não tem jeito dentro dos microdados da PNAD contínua, o limite mesmo no município da capital. Tá ótimo. Mariana aqui está pedindo para comentar sobre a reponderação que o IBGE anunciou na nota técnica de abril. Perfeito. Isso, inclusive, eu citei na hora que eu estava falando do pacote, sobre o versionamento da pacote, que é sempre bom ficar de olho, e aí eu espero fortemente que vocês comecem a utilizar o pacote PNAD-C IBGE, e aí eu já vou adiantando para vocês que esse pacote vai sofrer uma reestruturação grande, que você vai precisar atualizar o pacote. Então, se você vai começar a mexer no pacote hoje, em novembro, você já vai precisar atualizar o pacote para a versão mais atual, porque a gente já vai começar a mexer nessas reponderações. O que querem dizer essas reponderações? Hoje, o IBGE, no momento de fazer a calibração para a estimativa populacional, ele faz a calibração baseado em níveis geográficos, em níveis de área. E a ideia foi que talvez isso não correspondesse bem com a estrutura etária da população. Então, o IBGE passou vai passar, né, a divulgar esses microdados da PNAD contínua com a reponderação voltada para sexo e faixa etária, além da parte geográfica.
Então, é uma reponderação mais fina que vai ser disponibilizada porque ela vai estar por sexo e faixa etária, então vai poder acompanhar melhor as estimativas de mercado de trabalho, de educação, todas elas. Então, essa reponderação, a primeira divulgação nela está, com essa nova reponderação, está prevista para novembro, e quando tiver essa nova reponderação, a gente vai disponibilizar também a nova versão do pacote. Ana, você está desligado o seu som. Tá. Não, porque minha filha chegou aqui. Olha só, a gente tem mais uma pergunta do Kevin, e eu acho que a gente já está com o tempo... o tema é bastante instigante, acho que as dúvidas vão surgindo, mas acho que a gente tem que encerrar, né? Vou fazer essa pergunta do Kevin e passo a bola para a Lorena para fazer o encerramento aqui. Kevin, os dados no formato de survey têm integração total com o DPLYR ou há algumas funções deste pacote que não funcionam? Então, essa é uma excelente pergunta. É porque é o seguinte, quando você faz a incorporação do desenho amostral nos seus microdados, ele deixa de ser um data frame comum e passa a ser um objeto do tipo Survey Design. Então, para você fazer, você consegue utilizar o pacote de Deplir, né? Deplir, não sei o nome, como que é a pronúncia correta do pacote. Você consegue utilizar as funções do Deplir, mas para você fazer essas modificações dentro da parte dos microdados em um data frame, você tem que utilizar o nome do objeto, cifrão, variables. Quer ver? Deixa eu só mostrar aqui, quando eu faço aqui, por exemplo, quando eu uso o transform, essa função transform, eu uso sempre no nome do objeto cifrão variables, porque o variables, ele acessa essa estrutura de de data frame. E aí você consegue aplicar o deplir, mas você tem que também associar ele ao próprio variables do objeto. Mas é possível utilizar assim. Fazer um group by, um filter, qualquer função dentro do deplir você consegue. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Gabriel. Excelente apresentação. Tanto a discussão do início de base de dados, os conceitos estatísticos da questão da amostra do IBGE, serve como referência para qualquer seção de base de dados de artigo, paper e a exposição do R. Eu que agradeço. Peço novamente desculpas pelo extrapolar o Não, horário. Não, imagina. Foi ótimo. Não tem como, não tem como. Foi ótimo. Excelente. Gabriel, depois você espera um pouquinho, eu vou fazer o encerramento, aí você fica no vídeo. Claro, com certeza. Então, gente, queria agradecer a presença de todos. Daqui a 2 semanas temos um outro webinar, também com o pessoal do IBGE. Aí a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre a pesquisa de uso do tempo, vai discutir um pouco a metodologia. Então, para quem tem interesse nessa área de pesquisa, acho que vai ser uma boa discussão, além de falar de variáveis ligadas a gênero e família. Então, para quem tem interesse todas essas áreas, por favor, anotem na agenda o próximo webinar do GEFAM e agradeço imensamente o Gabriel por essa disponibilidade. Nossa, apresentação excelente. Eu que não conheço o R, já achei ótimo, imagina para quem usa mesmo, né? Então, muito obrigada e espero vê-los todos daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.